Buenas, então vamos lá, como sempre, se inscreva, deixa um like se gostar, se puder, se quiser. Ajuda a gente bastante, tá? Nosso grupo do Facebook, como eu sempre digo, eu não consigo responder todo mundo individualmente, então eu trago as dúvidas de lá pra gente discutir aqui no canal, tá? Então faça parte lá, seja membro. E o nosso repositório de códigos, scapp.link/códigos, você vai fazer o download deste e de todos os outros nossos códigos aí que a gente eventualmente discute aqui no canal. E o nosso grupo do Telegram, pra gente ter uma conversa aí um pouco mais dinâmica. Pode entrar lá e fazer parte para a gente conversar. Indicador de DD-Index, algo bem recorrente, pedido aí, né? O pessoal gosta muito de falar das agulhadas do DD, né? Fazer backtest e tal. Então eu achei interessante começar a falar sobre o indicador do DD-Index, né? Do básico. Então vamos entender um pouquinho, programar o próprio indicador em si, né? E falar um pouquinho sobre o modelo operacional, apesar de que não é, como eu sempre digo, o nosso papel aqui falar sobre análise técnica e interpretação, né? Mas eu vou reproduzir o que o próprio DD explica aí nos conteúdos dele, tá? Como interpretar o seu indicador. Então o que eu vou fazer é inserir o indicador nativo, o DD-Index, e vou inserir o nosso indicador também, mas antes disso, perceba aqui na técnica desenvolvida pelo analista Odir Didi Aguiar, né? Portanto, é um analista brasileiro que é conhecido até como, esse indicador, né, conhecido como o MACD brasileiro. E por que o MACD brasileiro? Então vou colocar aqui os dois indicadores para a gente comparar. Por que MACD brasileiro? Porque o pressuposto do indicador do Didi Aguiar é fazer a comparação entre três médias móveis para buscar a distância entre essas médias, entre duas médias em relação a uma média de referência, que é algo que o MACD faz, né? Buscar a diferença entre duas médias móveis. Se a gente observar os parâmetros nativos do indicador original da plataforma, você note que você tem três parâmetros: a média de referência, a média 1, que seria a nossa média curta, e a média 2, que seria a nossa média longa, né? Então, a ideia é buscar a distância entre essas médias curtas e longas em relação à média de referência. E para a gente já começar a se localizar, eu vou colocar aqui, ó, a nossa média púrpura seria a nossa média curta, a média vermelha a nossa média longa, e o valor 0 seria a média referência normalizada em 0. Tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas, né, para ficar claro aqui, então a ideia é buscar a distância entre essas duas médias em relação à nossa referência em 0. Então, por que então normalizada em 0? Porque o que significa dizer, se a gente pensar que a gente tem duas médias móveis aqui, tá? Então, não importa quem é curta, quem é longa, a gente tem duas médias móveis, a média A e a média B. Se eu quero a distância entre elas, eu vou pegar um ponto no tempo, né? E vou pegar os valores delas neste ponto no tempo e calcular a distância. Como é que eu calculo a distância? Eu subtraio esta média desta média nestes pontos, e aqui eu tenho a distância. Neste tipo de interpretação, o que significa dizer então quando elas estão cruzando? O que está acontecendo aqui? Quando eu calculo a distância entre essas duas médias no cruzamento delas, este resultado será o quê? 0. Porque são o mesmo valor. Né? Se eu subtrair neste ponto exato aqui o valor da média A e da média B, o valor vai ser 0, porque é o mesmo valor. Né? Então, lá, 5.300 pontos menos 5.300 pontos, 0, por exemplo. Né? Então, a ideia de normalizar em 0 a nossa média de referência é que agora eu posso observar aqui os momentos em que elas cruzam a linha 0, significa dizer que essas médias estão, neste tipo de interpretação, né, cruzando a nossa média de referência. Tá? E por que ele fez dessa forma? Tá? Isso é algo que ele mesmo, né, explica nos vídeos dele. Porque imagina agora que eu tenho uma terceira média aqui. Além do preço do gráfico aqui embaixo. Nota que vai ficando muito difícil você interpretar o que está acontecendo. Né? Começa a ficar um pouco poluída a coisa.
né? Então, a ideia dele foi normalizar essas três médias, ou perdão, essa média de referência como um valor fixo em zero, trazer esses cálculos para um gráfico individual, né, um gráfico separado, para que eu possa remover essa informação do meu gráfico principal, que está aqui, né, e conseguir então estudar de uma forma mais eficiente. Tá? Então esse foi o princípio por trás do indicador. E como que a gente faz isso programaticamente? Então vamos fechar aqui o indicador nativo. Você já viu, né, que eu estou plotando o mesmo valor, eram iguais, né? Então eu já te provei que a gente está fazendo o mesmo cálculo. Então eu posso remover. Vamos ver programaticamente o que a gente está fazendo. Primeiro a gente tem um bloco de declaração dos nossos parâmetros, né? Então a gente tem a nossa média de referência, a nossa média curta e a nossa média longa. A gente tem um bloco de variáveis, tá? Onde eu tenho variáveis, né, do tipo real para armazenar o cálculo da minha média de referência, MM, a minha média curta e a minha média longa. Eu tenho variáveis de contagem, tá? Que a gente vai usar para buscar dois cenários, né, no estudo do estudo do indicador, né, de Diaguiar, que são alertas de compra, alertas de venda, confirmações de compra e confirmações de venda. Tá? Eu tenho variáveis booleanas que vão armazenar, então, verdadeiro ou falso quando há uma alerta de compra, um alerta de venda, uma confirmação de compra e uma confirmação de venda. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. Vamos falar, então, agora sobre o nosso bloco de código principal, onde eu vou calcular esses valores numéricos. Então eu tenho a minha média móvel, que será a minha média referência, como uma média aritmética do período média ref, que está configurado em 8, do preço de fechamento. Então nenhum segredo aí. A nossa média curta vai ser, perceba, o cálculo da média curta, ou seja, média aritmética, função média, da periodicidade média 1, aqui configurado em 3, do preço de fechamento, menos a média de referência. E a nossa média longa vai fazer a mesma coisa, porém, né, usando o cálculo da média longa. Então, média aritmética do parâmetro média 2, que representa a nossa média longa de 20 períodos aqui do preço de fechamento, menos a média de referência. Logo em seguida, perceba que eu ploto três valores: a média curta, a média longa e 0, porque 0 está representando a normalização desta média aqui. Né? Então, para a gente fazer o estudo que a gente está fazendo aqui embaixo, né, eu ploto 0 para ter este nível aqui 0, para que a gente observe estes momentos. Tá? Se eu parar aqui, eu tenho o DD Index, tá? E o indicador gráfico, né, exatamente igual o indicador nativo. O que eu fiz aqui embaixo foi criar um algoritmo para a gente localizar, então, esses dois cenários que a gente falou rapidamente aqui, né, que o Didi descreve, né, que aí entra um pouco mais na parte operacional que a gente falou, que é justamente o alerta. Então, o primeiro cenário seria um alerta, e a gente tem alerta de compra e alerta de venda. E o segundo cenário é o cenário de confirmação. Por quê? Porque por si só o alerta não deve ser operado. Né? Então você precisa, né, de um alerta e uma confirmação, né, deste sinal de compra e de venda. E como que eles são interpretados? Um alerta de compra, tá? Então vamos colocar aqui, um alerta de compra seria quando a média curta, então vou colocar em outra cor aqui para ficar claro, cruza a nossa média de referência para cima. Tá? Então note que eu coloquei aqui um X, aqui para representar o cruzamento, tá? Não é uma multiplicação, não é só para representar aqui de alguma forma um cruzamento. Né? Um alerta de venda seria quando a média curta cruza a nossa média de referência para baixo. E a confirmação vai ocorrer quando, além de haver um alerta, né, em seguida a minha média longa cruza a minha média de referência no inverso do que a curta fez. Então, no caso da compra, se na compra o alerta, a curta cruzou a referência para cima,
para confirmação, a longa vai cruzar a referência para baixo. Tá? E no caso da venda, a longa vai cruzar a nossa referência para cima, porque a nossa curta cruzou a referência para baixo. Agora, então você percebeu que são dois estágios, né? Vamos dizer assim. A gente tem o estágio do alerta e o estágio da confirmação. Agora, é importante que entre um estágio e outro exista uma distância, né, a ser considerada, não, né, que o Didi chama de delta. O ideal, o que seria o ideal? O ideal seria que isso ocorresse junto. Né? Então a gente tem o alerta e logo já em seguida, né, junto perfeitamente, nunca vai ser, mas né, muito próximo, né, do nosso alerta, a gente tem uma confirmação que então caracteriza o que ele chama, né, da agulhada. Agora, isso nem sempre vai acontecer, então ele permite um delta, uma distância entre o momento que há um cruzamento e o próximo momento onde há uma confirmação, que aí você vai definir, tá? Você vai definir aí quantos períodos você permite que exista aí de espaço entre um alerta e uma confirmação. Então, o que a gente faz aqui no nosso algoritmo, perceba, né, eu tenho aqui dois blocos aqui de testes condicionais, onde eu digo se há um cruzamento da nossa média curta para cima, né, ou seja, perceba, a média curta no período anterior era menor que zero, e agora ela passa a ser maior que zero, portanto, passou de baixo para cima, né, a nossa linha de referência, armazena nessa variável de contagem IAC para o nosso alerta de compra o valor 1. Se não houve cruzamento, deixa zero. O mesmo eu faço no inverso. Né? Quando há um cruzamento para baixo, né, perceba aqui, para baixo, ou seja, no período anterior a média curta estava acima de zero e agora ela passou para baixo de zero, né? Então, no nosso alerta na nossa contagem de alerta de venda, armazena 1, se não, 0. Né? Por quê? Porque logo em seguida, o que eu vou fazer? Perceba que agora eu tenho minhas variáveis booleanas, AC e AV, para determinar um alerta de compra e um alerta de venda. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma dessas variáveis IAC, ou seja, dessa contagem de alertas de compra dos últimos 5 períodos. Portanto, este delta, neste momento, eu configurei para 5 períodos. Se esta soma for maior ou igual a 1, significa que em algum momento desses últimos 5 períodos houve um alerta de compra. Então, eu estou dizendo para ele que eu permito que nos últimos 5 períodos, né, ocorra um alerta, né, de compra, e se logo, né, até nestes 5 períodos ocorrer uma confirmação de compra, né, eu tenho então, né, meu modelo operacional se confirmando. Né. O mesmo faço para o alerta de venda, porém, obviamente, né, eu uso a contagem da variável IAV, né, do meu alerta de venda, onde eu digo, olha, se em algum desses últimos 5 períodos, né, a nossa variável de contagem aqui, a soma dessas variáveis de contagem, né, aqui, então, portanto, for maior ou igual a 1, é porque, novamente, em algum desses últimos 5 períodos, houve um alerta, neste caso aqui, de venda. E aí a nossa confirmação vai se dar quando? Então, confirmação de compra. Quando eu tenho um alerta de compra ocorrendo, neste caso, nos últimos 5 períodos, e um cruzamento da longa agora, né? Então agora observa a longa, olha que agora e note que agora eu estou observando o contrário. Então no alerta de compra para a confirmação de compra, eu preciso que a média longa cruze para baixo. Estava acima de zero no período anterior e agora passa para baixo de zero. Né? E eu mesmo faço na minha confirmação de venda. Teve que haver um alerta de venda e um cruzamento agora para cima da minha média longa. E aí o que eu falo, se houve um cruzamento, uma confirmação de compra, pinta de verde-limão. Se houve uma confirmação de venda, pinta de vermelho. O que eu posso fazer com isso? Vir aqui no nosso indicador, adicionar isso como uma coloração. Então vou adicionar como uma coloração. Vou alterar a propriedade para colorir somente o fundo parcial. E note que agora ele colore o momento. Então vamos dar uma limpada aqui, ó. O momento em que houve cruzamentos. Então aqui houve, né? Eu não vou ficar olhando exatamente aqui um por um, mas o que houve aqui para ele pintar de vermelho? Houve uma confirmação de venda, porém nos últimos 5 períodos teve que acontecer um alerta.
Então ele ficou observando os últimos 5 períodos, ocorreu um alerta em algum momento desses últimos 5 períodos, e aí houve uma confirmação de venda. Ou seja, né, a média, no caso da venda aqui, né, houve um cruzamento da média curta em relação à referência para baixo e um cruzamento da média longa em relação à média de referência para cima. Tá? Se a gente buscar outros sinais, aqui, ó, de compra, aqui no caso, né? Aqui mais de venda, compra, venda. Então você vai vendo aqui os sinais, né? Se confirmando com um alerta e uma confirmação. Você fala, bom, 5 períodos é muito, né? Eu preciso que eles ocorram mais próximos. Você pode diminuir, né? Claro, o que acontece? Diminuem os sinais, né? Mas, claro, fortalece esses sinais, tá? Então, a gente começou com uma regra de coloração, né? Porque eu queria te colocar o fundamento aí, né, da ideia do indicador, né, da ideia do algoritmo, matemática, tá? E aí, se houver interesse, deixem aí nos comentários, a gente pode falar sobre um backtest e também combinações com outros indicadores, que é comum, né, que o Didi propriamente faz, né, principalmente para buscar a agulhada, né, ele usa também outros indicadores, o ADX, né, o de mais e o de menos, né, onde ele incrementa, né, ou fortalece a busca por esses sinais, tá? Se houver interesse, deixa aí nos comentários e a gente faz aí para os próximos vídeos. Então, espero que tenha ajudado, a gente se vê aí nos próximos vídeos.